Olá, gente. A nossa Expomac neste ano tem como tema a vida inteligente. Você já parou para refletir sobre a inteligência do ponto de vista bíblico? Como que a palavra de Deus fala sobre a inteligência? E eu queria então compartilhar com você um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 9, que diz assim: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo, aqui quando ele fala à igreja de Colossos, ele compartilha que ouviu do pastor da igreja, um homem chamado Epáfras, que os irmãos estavam vivendo num amor do Espírito Santo. E tendo isso como notícia, o apóstolo Paulo muito se alegrou e pediu a Deus para que isso aumentasse cada vez mais. Por isso que ele fala então que a sua oração é para que eles pudessem então transbordar. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo traz 3 palavras que podem ser traduzidas como inteligência. A primeira delas é a palavra Sofia, que todos nós já conhecemos, ela é bem conhecida, que quer dizer sabedoria. Então, do ponto de vista bíblico, ser inteligente é ter sabedoria para aplicar todo o conhecimento que nós temos de forma correta, de forma agradável e de forma que glorifique a Deus. Mas outra palavra que o apóstolo Paulo também utiliza nesse texto é a palavra epignosis. E essa palavra, ela diz respeito a um conhecimento, ou seja, a algo que nós investigamos. Então, do ponto de vista bíblico, nós precisamos também ter a atitude de buscar e de conhecer e de investigar as coisas. E a última palavra que o apóstolo Paulo se utiliza nesse texto é a palavra sineses, que é quando ele classifica essa inteligência como entendimento. E o entendimento é aquilo que de fato faz com que a gente pegue aquilo que a gente investigou com a sabedoria de aplicar e a gente então tenha uma razão sólida, ou seja, uma fé baseada no entendimento que faz com que a gente pratique a palavra de Deus de acordo com aquilo que ele nos ensinou. Por isso, eu gostaria de fazer com que você pudesse refletir. Você tem conhecido a palavra de Deus? Você tem tido sabedoria para viver segundo o ensino dela? E você tem investigado, lido e estudado a palavra de Deus? Isso é inteligência espiritual. Que Deus te abençoe e que você cresça nessa inteligência. Bom, inteligência, ai meu Deus, é um tema complexo, acho que é um objeto de estudo mais da psicologia, né? Se a gente for pensar em inteligência numa perspectiva individual, não seria o objeto de estudo da sociologia, mas, assim, fazendo uma reflexão sobre inteligência na perspectiva da sociologia, eu diria que, sobretudo para hoje, a gente precisa pensar nas relações coletivas. Então, a sociologia como uma ciência preocupada com o nosso comportamento social, coletivo, né, em grupo, talvez hoje o mundo exija pessoas que, do ponto de vista da visão coletiva, de sociedade, né, de grupo, tenham a capacidade de mediar conflitos, saber resolver as dinâmicas sociais a partir de sistemas ou de métodos de solução de conflito mais harmoniosos, né? Porque o mundo vive de forma conflituosa hoje em dia, tão polarizada, né? E é um tema bastante comum aí nas discussões políticas, sociológicas. E eu acho que uma pessoa inteligente é uma pessoa que hoje em dia saiba resolver os conflitos sem necessariamente levar para o lado da polarização, levar para o lado da radicalização, levar para o lado da posição única, né, sem saber resolver de forma política, entendendo politicamente como uma ideia entre os diferentes ou a tentativa de consenso entre os diferentes. Então, uma pessoa inteligente, na minha opinião, na visão sociológica, seria uma pessoa que consegue lidar com essas dinâmicas sociais bastante conflituosas, mas de forma harmoniosa, né? Buscando outras formas para a solução de conflito. E não necessariamente aquela pessoa que tem um QI elevado, que também é uma forma de inteligência, sabe memorizar, sabe responder, tem conhecimentos específicos de conteúdos, que também é uma forma de inteligência, né?
ou aquela pessoa que tem uma inteligência emocional, né? Então ele sabe lidar. Foi tema da psicologia, né? Essa ideia de inteligência num sentido mais amplo, né? Mais lato. Mas pensando pelo aspecto da sociologia, eu diria que inteligência é isso, né? Capacidade política de resolver conflitos de forma mais harmoniosa possível, pensando no bem comum, no bem da sociedade. A inteligência do ponto de vista biológico, ela vai seguir alguns padrões, mas ela não se resume a uma única coisa. Quando a gente está falando de inteligência, a gente está falando sobre uma capacidade de previsão de algum determinado fenômeno, então saber que vai chegar alguma coisa até você, e a gente está falando de qualquer animal, a gente está falando sobre percepção de padrões, né? Então ver uma coisa se repetindo e perceber que aquilo é um grande padrão e como aquilo se repete. A gente está falando sobre mudanças comportamentais, que a gente vai chamar de plasticidade comportamental, que está relacionada a você conseguir mediar o seu comportamento em relação a uma situação. Então, quando a gente pensa em outros bichos, a gente está falando sobre a melhor tomada de decisão relacionada à conservação de energia, preservação da própria vida e coisas desse tipo. Então, quando a gente está falando de inteligência do ponto de vista biológico, a gente não tem uma única variável que determina. A gente tem vários comportamentos, várias coisas, e que nem sempre está ligado diretamente ao cérebro. Pode estar ligado a várias outras questões. Antigamente a gente pensava sobre o número de neurônios sendo um fator determinante para a inteligência, ou o volume cerebral, ou a capacidade de conexão desses neurônios, mas nenhuma dessas variáveis conseguiu resumir bem o que é a inteligência ou conseguir prever bem a inteligência quando a gente espalha para outros animais, quando a gente pensa em outros animais. Então, em resumo, em síntese, a inteligência vai ser essa capacidade de resolução de problemas complexos a partir das demandas que aquele ser vai ter em relação ao seu ambiente. E é isso. Bom, nós utilizamos a palavra inteligência de maneira muito corriqueira. Bom, quando a gente pensa em inteligência, a gente pensa numa capacidade que as pessoas têm de terem um contato mais habilidoso com a realidade do lado de fora. E até mesmo com aquilo que está dentro de nós. Por isso que hoje em dia também se utiliza muito a ideia de inteligência emocional. Também nós utilizamos a palavra inteligência para adjetivar coisas inanimadas. Por exemplo, nós dizemos do desenho inteligente, do planejamento inteligente. Mas e na filosofia? Como é que os filósofos lidaram com esse tema da inteligência? Bom, eles trataram sobre a inteligência dentro de um conceito bem mais abrangente, o conceito de intelecto. E falaram sobre o intelecto em dois sentidos. No sentido geral, e aí falaram sobre a faculdade geral do pensar. Mas trabalharam também o intelecto num sentido bem específico, para descrever a atividade ou a técnica particular de pensar sobre alguma coisa. Então, pessoas demonstraram intelecto e inteligência falando sobre geometria, sobre gramática, sobre as leis e sobre política, por exemplo. Mas nesse segundo sentido, mais específico, a inteligência aparece dentro de alguns caminhos que o intelecto pode percorrer. Por exemplo, da intuição, ou da operação e da intelecção ou inteligência, que é o ponto que a gente deseja trabalhar. Bom, quanto à intuição, é aquele tipo de conhecimento que nós adquirimos por meio das nossas sensações. Nós ouvimos coisas, nós vemos coisas, nós tocamos nas coisas no mundo, nós até sentimos o cheiro e também sentimos o gosto. Então é aquele tipo de conhecimento imediato que nós temos pela experiência sensível. Mas também o intelecto, ele trabalha não só passivamente, mas de maneira operante, que é quando nós construímos coisas e, assim, um escultor, por exemplo, ele pode construir alguma coisa, operar, criar uma obra dentro de si, no seu intelecto, e depois reproduzi-la por meio da sua habilidade, moldando, por exemplo, o mármore, a madeira ou o bronze. Mas há a chamada inteligência ou intelecção. E é muito interessante quando a gente observa até a origem dessa palavra em latim, intelligere, e ela é formada por duas palavrinhas, intus legere, ou seja, ler dentro. Então a inteligência
é aquela capacidade de ler o interior das coisas, ou ler nas entrelinhas, como a gente se diz por aí. Então essa inteligência, dentro desse conceito maior do intelecto, com o qual os filósofos trabalharam, tem a ver com essa capacidade de nós compreendermos, por exemplo, o significado dos símbolos, a força de um argumento ou o valor que uma ação tem. Então quando a gente consegue discernir em uma ação se ela é boa ou má, se ela é justa ou injusta, correta ou incorreta, nós demonstramos inteligência. Mas também há um outro aspecto dessa intelecção ou inteligência, que é quando nós conseguimos compreender o significado específico de um objeto, que é quando então os filósofos discutiram sobre o que é, por exemplo, o homem, o que é o mundo, o que foi um determinado fato histórico. Bom, então a filosofia de maneira geral trabalhou assim, né, a inteligência dentro desse campo maior que é o intelecto. E aí a gente vai encontrar na história da filosofia ocidental várias abordagens e várias formas de se lidar com a inteligência ou a intelecção dentro desse campo maior do intelecto, que alguns até chamaram também de alma. É tudo aquilo que a gente consegue absorver do lado de fora pela parte interior espiritual do homem. É isso.